Afinal, como foram os 6 meses de governo do Lula? Ataques golpistas e crise Yanomami. Viagens internacionais. Falas polêmicas. Reativação de programas sociais. Entenda como foram os 6 meses de governo do Lula. Logo no início do período, o presidente teve que lidar com ataques golpistas que vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília. Após a situação ser normalizada, ele pôde avançar nas promessas de campanha, especialmente na área social, como a volta do Bolsa Família. No entanto, o período também foi marcado por declarações polêmicas de Lula, que causaram agitação tanto na política quanto no mercado, como as críticas ao Banco Central e à taxa de juros. Os primeiros 6 meses também confirmaram tendências previamente antecipadas por especialistas, como a nova posição do Brasil no cenário internacional e uma intensa agenda de viagens oficiais. No dia 8 de janeiro, uma semana após Lula tomar posse, ocorreram invasões e depredações nas sedes dos três poderes, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, STF. O presidente antecipou seu retorno a Brasília após estar em Araraquara, TSP, para monitorar os estragos causados pelas fortes chuvas. No dia seguinte, ele organizou uma caminhada simbólica pela Praça dos Três Poderes, em defesa da democracia, reunindo governadores, ministros do governo e ministros do STF. Esses ataques geraram a primeira crise do governo. Nas semanas seguintes, Lula buscou articular-se com líderes políticos para evitar a repetição de episódios similares e pacificar o ambiente. Paralelamente, a Polícia Federal iniciou procedimentos para investigar e prender os responsáveis pelos atos golpistas. Em janeiro, o governo também enfrentou uma crise humanitária na terra indígena Yanomami, devido à invasão de garimpeiros e ao abandono da ajuda estatal. Foram identificados casos graves de malária, desnutrição, pneumonia e contaminação por mercúrio entre as crianças e adultos Yanomami. O governo lançou a Operação Yanomami para retirar garimpeiros da terra indígena, destruir equipamentos, investigar a cadeia de comando dessas operações e garantir assistência aos indígenas. No entanto, mesmo após 2 meses, ainda há registros de extração clandestina e resgate de crianças em condições críticas de saúde. Além disso, nos 3 primeiros meses de mandato, o presidente proferiu falas polêmicas. Após uma operação da Polícia Federal que prendeu suspeitos de planejar assassinatos e sequestros de autoridades, Lula mencionou uma suposta armação de Moro no caso. Ele também desautorizou ministros em algumas situações, dando uma bronca no primeiro escalão durante uma reunião ministerial em março, ressaltando a necessidade de que qualquer medida genial proposta pelos ministros seja discutida com a Casa Civil e a Presidência da República antes de ser anunciada. Na área econômica, a principal polêmica foi o embate entre o governo e o Banco Central em relação à taxa básica de juros da economia, a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano. A definição da taxa cabe ao Comitê de Política Monetária, Copom, do BC, composto pelo presidente e pelos diretores do banco. Lula e membros do governo têm criticado a manutenção da taxa, alegando que ela inibe o crescimento da economia. O presidente chegou a mencionar a possibilidade de rever a autonomia do BC, aprovada pelo Congresso durante o governo de Jair Bolsonaro. No que diz respeito a viagens, nos primeiros 100 dias de governo, Lula realizou 3 viagens internacionais, sendo 2 para países da América Latina. Essa escolha estratégica de países vizinhos simbolizou sua intenção de fortalecer os laços regionais. Ele também planejava uma viagem à China, que precisou ser adiada devido a uma pneumonia. Sua primeira viagem ocorreu à Argentina, onde se encontrou com o presidente Alberto Fernandes, que tinha uma relação conflituosa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula pediu desculpas pelas grosserias do ex-presidente durante o encontro.
Em seguida, ele seguiu para o Uruguai, onde se reuniu com o presidente Luiz Alberto Lacalle Pou e o ex-presidente Pepe Mujica. Pouco tempo depois, o presidente viajou aos Estados Unidos e se encontrou com o presidente Joe Biden. Durante o encontro, destacaram a importância de uma parceria entre os dois países no combate às mudanças climáticas, embora não tenha ocorrido o anúncio de valores para o Fundo Amazônia, como esperado. O governo também implementou mudanças em programas sociais e apresentou uma série de propostas econômicas. Em março, relançou o programa Mais Médicos com o objetivo de expandir o número de profissionais e incentivar sua permanência no projeto. No caso do Bolsa Família, o governo reestruturou o programa de assistência social para garantir um pagamento mínimo de R$ 600 por família, além de um adicional por cada criança de até 6 anos. No final de março, o governo anunciou uma proposta de nova regra fiscal para substituir o atual teto de gastos e controlar os gastos públicos. Segundo o texto, as despesas poderão crescer acima da inflação, ou seja, terão um aumento real, descontada a inflação, entre 0,6% e 2,5%. Além disso, os gastos só poderão crescer entre 50% e 70% da variação da receita. Para que a proposta entre em vigor, é necessário que seja aprovada pelo Congresso. Após um embate entre as alas política e econômica, o governo decidiu retomar a cobrança de parte dos impostos federais sobre combustíveis, que haviam sido zerados na gestão anterior. Com isso, a gasolina voltou a ter uma tributação de R$ 0,47 por litro e o etanol de R$ 0,02. A medida terá validade até junho, e as alíquotas podem aumentar ainda mais a partir de julho, voltando aos valores anteriores à desoneração. A decisão final será tomada pelo Congresso, que analisará a medida provisória sobre o tema. Por outro lado, o diesel e o gás de cozinha permanecerão isentos de impostos federais até o final do ano. O governo também decidiu reajustar o salário mínimo de R$ 1.032 para R$ 1.320, a partir de maio. Uma medida provisória será publicada no Diário Oficial da União. No início do ano, havia expectativa de um reajuste imediato, mas o governo adiou a medida devido ao impacto nas contas públicas. Outra medida anunciada foi o reajuste da tabela do Imposto de Renda, IR, para pessoas físicas. A partir de maio, a faixa de isenção do IR será ampliada de R$ 1.903,98, valor em vigor desde 2015, para R$ 2.112. Além disso, será aplicado um desconto mensal de R$ 528 diretamente na fonte, ou seja, sobre o imposto que seria devido pelo empregado. Essa medida tem como objetivo cumprir a promessa de isentar todos os que ganham até 2 salários mínimos. Apesar dos 6 meses de governo de Lula, ainda há busca por uma base de apoio sólida no Congresso. Por enquanto, isso não tem sido um problema, pois projetos importantes e de grande impacto ainda não foram votados. O líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, PTPR, acredita que a base do governo se consolidará à medida que a execução do orçamento e as nomeações de aliados ganhem ritmo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.